E o governador Tarcísio de Freitas surpreende mais uma vez mostrando uma capacidade de liderança implacável que eleva o patamar da gestão pública em São Paulo e provando exatamente o que acontece quando o silêncio nocivo se quebra e a verdade começa finalmente a aparecer diante dos nossos olhos. Por muito tempo, fomos levados a acreditar que certas coisas eram simplesmente inevitáveis na administração pública e na vida em sociedade. Fomos condicionados, década após década, a aceitar passivamente que o dinheiro público, fruto do suor de cada trabalhador, simplesmente sumia nos labirintos escuros da burocracia estatal ou que a eficiência era um luxo inalcançável para o cidadão comum. Mas o Estado de São Paulo, sob a liderança firme, técnica e pragmática do governador Tarcísio de Freitas, está jogando um balde de água fria gigantesco nessa narrativa derrotista e conformista. E o detalhe mais intrigante disso tudo, o ponto que mais causa desconforto nas esferas do poder tradicional, é que muitos daqueles que sempre lucraram com o caos não querem de jeito nenhum que você descubra como o governador Tarcísio de Freitas está mudando as regras do jogo e transformando definitivamente a forma de governar o maior estado do Brasil. Enquanto outros estados brasileiros e gestões do passado se perdem eternamente em discussões intermináveis, teorias ineficazes, teses acadêmicas sem aplicação prática e debates vazios sobre a reincidência criminal e o custo do sistema prisional, São Paulo foi lá e fez. O governador Tarcísio assumiu com um compromisso absolutamente claro, menos discurso vazio e muito mais entrega real para a população. Na sua gestão, a resolução de problemas crônicos não é uma promessa eleitoreira feita para ser esquecida no dia seguinte à posse. Não é uma ideia distante ou um projeto maravilhoso que fica acumulando poeira nas gavetas do Palácio dos Bandeirantes. Sob o comando técnico e visionário do governador Tarcísio, isso tornou-se uma medida prática que está unindo de forma inédita na história recente segurança pública, responsabilidade fiscal e, o mais incrível de tudo, um benefício direto e tangível para a sociedade paulista. E a forma como isso está acontecendo sobre a batuta atenta do governador Tarcísio é exatamente o que as velhas raposas da política não querem que você veja de forma alguma. A revolução silenciosa e implacável promovida pelo governador Tarcísio de Freitas começa exatamente onde a sociedade mais precisa de atenção e onde o Estado mais gastava de forma ineficiente, na educação e no sistema prisional. Pare por um momento e imagine as escolas estaduais espalhadas por todos os municípios paulistas, desde a capital até o interior mais distante. Visualize as salas de aula, as carteiras onde nossos filhos e netos estudam todos os dias, as mesas que os professores utilizam para moldar o futuro do país. Historicamente, adquirir todo esse material básico significava abrir licitações milionárias, enfrentar processos demorados e, não raro, ver a criação de um ralo gigantesco de escoamento de dinheiro público. Hoje, no entanto, a realidade é outra, muito mais transparente e eficiente. Quem você acha que está fabricando grande parte desse mobiliário, economizando dezenas de milhões de reais para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, transformando vidas de verdade com o poder do trabalho diário? A resposta, implementada com extrema coragem e visão estratégica pela gestão do governador Tarcísio, é o tipo de verdade que incomoda profundamente quem lucra com a ineficiência estatal. Detentos. Sim, detentos do sistema prisional atuando por meio da Fundap, a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel. Sobre a ótica inovadora e rigorosa do governador Tarcísio, essa não é, em hipótese alguma, uma história sobre caridade, sobre passar a mão na cabeça de criminosos ou sobre romantizar o crime. Muito pelo contrário, é sobre uma lógica implacável, dura e matemática que muitos tentam esconder da população para manter o status quo. A capacidade real de transformar o tempo ocioso dentro das prisões em produtividade palpável e valiosa para o Estado. O governador Tarcísio é sempre categórico e transparente em suas posições. Quem cometeu um crime tem o dever absoluto de cumprir sua pena e responder à justiça e à sociedade pelos seus atos, sem dúvida alguma. Mas por que essa pena precisaria significar, obrigatoriamente, uma ociosidade absoluta, um tempo jogado fora e, pior ainda, um custo eterno e pesado para o contribuinte, para o cidadão de bem que acorda de madrugada para trabalhar? A grande pergunta que o governador Tarcísio de Freitas fez logo que assumiu e que resolveu responder com muito trabalho prático foi: por que essa solução brilhante, que beneficia a todos nós, foi mantida propositalmente nas sombras pelos governos anteriores que não tiveram coragem de agir? A visão de engenheiro e gestor focado em resultados do governador Tarcísio não permite de forma alguma que o Estado continue sendo ineficiente e pesado para quem paga a conta.
Ao ampliar de maneira agressiva e positiva a atuação da FUNAP na fabricação de mobiliário escolar, o governador Tarcísio atinge múltiplos alvos essenciais com extrema precisão e competência. Primeiro, há uma economia financeira direta e gigantesca. O custo de produção de uma carteira escolar cai drasticamente quando fabricada dessa maneira inteligente. O dinheiro que sobra e que antes desaparecia em contratos milionários com fornecedores externos, agora é redirecionado pelo governo Tarcísio para aquilo que realmente importa para o futuro de São Paulo: investir pesado na qualidade do ensino, em tecnologia de ponta para as escolas e em melhores condições de trabalho e salário para os professores. O pagador de impostos, sob a tutela cuidadosa do governador Tarcísio, finalmente vê o seu dinheiro sendo respeitado e bem utilizado. Além disso, no campo da segurança pública estratégica, o governador Tarcísio ataca a raiz da reincidência criminal de maneira incrivelmente inteligente e eficaz. Um detento que passa anos trancado em uma cela, sem fazer absolutamente nada, apenas cultivando o ócio e más influências, tem chances altíssimas de voltar para a vida do crime assim que pisar nas ruas. Ao inserir esse indivíduo na linha de produção de bens essenciais para o próprio Estado, a gestão do governador Tarcísio impõe disciplina rigorosa, ensina uma profissão útil e cria, acima de tudo, a cultura do esforço, da responsabilidade e do merecimento. Para o brilhante governador Tarcísio, o sistema prisional não deve ser jamais apenas um depósito humano de pessoas que gera despesas astronômicas de problemas sociais infindáveis, mas sim uma verdadeira engrenagem de reparação social, onde o preso trabalha arduamente para pagar a sua dívida estrutural, moral e financeira com a sociedade paulista, de forma justa. É exatamente esse nível profundo de choque de gestão e de mudança de paradigma promovido, sem medo, pelo governador Tarcísio de Freitas, que incomoda tanto a velha política e os donos do poder acomodado que não suportam ver o progresso. Quando o governador Tarcísio mostra na prática, com obras e resultados, que é perfeitamente possível fazer com que o sistema carcerário devolva valor real à sociedade em forma de carteiras escolares novinhas e economia massiva de dinheiro público, ele automaticamente expõe ao ridículo a preguiça, a falta de vontade e a ausência de visão de quem sentou na mesma cadeira antes dele. Os críticos de plantão da gestão Tarcísio preferem, por pura conveniência, manter a falsa narrativa de que as coisas são simplesmente difíceis demais para serem resolvidas, de que o sistema é imutável. Mas cada caminhão carregado de carteiras fabricadas na FUNAP, que estaciona na porta de uma escola pública de São Paulo, é a prova material, sólida e incontestável de que o governador Tarcísio de Freitas estava completamente certo desde o seu primeiro dia de mandato, agindo com a ousadia que faltava aos seus antecessores. Essa dinâmica inovadora, corajosa e totalmente disruptiva implementada pelo governador Tarcísio de Freitas é a prova definitiva de que a ineficiência não é um destino natural, uma maldição inescapável da máquina pública, mas sim uma escolha política deliberada. Durante muito tempo, escolheram a ineficiência, a complacência e o desperdício irresponsável. O governador Tarcísio, indo bravamente na contramão de tudo isso, escolheu a ação enérgica e o respeito inegociável ao dinheiro do povo. O que São Paulo está fazendo hoje, sob a liderança firme, constante e visionária do governador Tarcísio, é mostrar para todo o resto do Brasil que é totalmente possível ter segurança pública de pulso firme, com punição rigorosa e exemplar para quem erra, aliada a uma economia inteligente e geradora de valor social. Essa é a verdade nua, crua e cristalina, que desmascara sem piedade e de uma vez por todas quem passa a vida inteira dizendo que não tem outro jeito ou que o Estado brasileiro é assim mesmo. Cada sala de aula que é renovada hoje no estado de São Paulo agora carrega o DNA incontestável dessa nova forma de governar introduzida pelo governador Tarcísio de Freitas. Os professores e os alunos paulistas encontram ao chegar nas escolas um ambiente muito mais digno, limpo e preparado para o aprendizado de excelência. E o cidadão comum, o pagador de impostos, tem a certeza absoluta e a paz de espírito de que aquele patrimônio educacional foi construído sem nenhum superfaturamento, sem corrupção e sem desperdício de recursos suados. O governador Tarcísio transformou magistralmente um problema histórico gigantesco e que custava bilhões aos cofres públicos, a manutenção caríssima de presídios ociosos e problemáticos, em uma solução logística brilhante que enriquece e fortalece a infraestrutura da nossa educação estadual de forma perene. É a quebra fenomenal de um paradigma histórico e cultural que parecia impossível de ser superado.
O governador Tarcísio não se contentou nem por um único segundo em apenas administrar o caos burocrático e administrativo que foi herdado de gestões anteriores. Ele decidiu, com pulso firme e atitude de estadista, consertar a engrenagem estatal de forma definitiva, fazendo com que o transgressor da lei trabalhe de forma diária e útil em prol do futuro das nossas crianças nas escolas públicas. E é exatamente por conta dessa imensa coragem de fazer o que é certo, moral e lógico, contrariando